Esqueci de buscar fazer uma capa melhor aqui e colocar na espiral, cara. Essas edições coladas assim, ó, o livro fica abrindo, rapaz. Aquelas edições costuradas são as melhores. Então é isso aí, senhoras e senhores. Vamos iniciando neste 1º de março de 2023. Vamos assim iniciando o nosso estudo do Livro dos Médiuns com este trio e com o nosso Babu falando no telefone com não sei quem, né, dando bola para nós. Esse cidadão, ele entra no estudo falando com os outros no telefone. É mentira. Com certeza ele deve estar passando sabão em alguém que recomendou o livro do André Luiz para ele, com certeza. Esse cidadão... E não entrou na vibração da prece inicial ainda por cima. Com certeza, porque ele não se conectou com seus guias espirituais neste momento tão necessário aqui desse estudo. Jorginho estava ali com o terço na mão, rezando, enquanto o Babu estava falando no telefone. Isso é um absurdo, senhoras e senhores. Mas eu estou aqui no Templo de Vesta, 1º de março, a renovação do fogo, o fogo sagrado da deusa Vesta, protetora das famílias romanas, senhoras e senhores. Que Jorginho achou que era Nossa Senhora que estava aqui, este cidadão que é um rezadeiro, que é um cidadão mais católico de todos os espíritas do mundo, senhoras e senhores. Ele vê Nossa Senhora em tudo quanto é lugar, esse cidadão, que além de ver disco voador, ainda vê também Nossas Senhoras. Vamos lá, então. Vamos embora. Sou Joe, só para começar. Sou o jogo, Babu, é tu mesmo no item 4 aí. Estamos na primeira parte, né? No capítulo 1. Espíritos, item 4. Todo mundo se localizado aí. Então eu vou até quando eu cansar, depois eu passo para vocês. Bom, a existência da alma e a de Deus, que são consequência uma da outra, são a base de todo o edifício. E antes de iniciar qualquer discussão espírita, é importante se assegurar de que o intelector admite essa base. Acredita em Deus? Acredita ter uma alma? Acredita na sobrevivência da alma após a morte? Então ele está falando para quem está lendo, né? Bom, então, para a gente começar o papo aqui, a gente tem que partir desses princípios. Se você não aceita, nem adianta para frente, né? Por isso, Babu, que eu achei muito interessante ele já começar repetindo essa afirmação para quem já leu o Livro dos Espíritos. Porque você pensa bem, ele reafirma a necessidade de que você não pode ter mais nenhum tipo de dúvida quanto à existência de Deus como realidade, que o espírito é uma realidade, o princípio inteligente é uma realidade e que existe a vida após a morte. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, volte ao início. Volte ao 1º capítulo do Livro dos Espíritos. Ou então você não é espírita. Não, ele não está falando só, ele está falando para, tipo assim, para todo mundo. Ele está colocando essa base. Aí, para explicar a doutrina espírita para aqueles que não entendem, ou até para aqueles que são materialistas, entender o que é essa doutrina, ele fala assim, ó, a gente tem que partir desse pressuposto. Senão, a obra inteira, mesmo você sendo materialista, se você ler a obra e não considerando que o Espiritismo acredita nessas 3 bases, você não vai entender o resto da obra. Então ele pede, assim, o materialista se colocar, ó, se você ler isso aqui, você vai ter que aceitar esses 3 itens, só para compreender o restante da obra. Então, tipo assim, não é... Ele está escrevendo não só para espírita, ele está escrevendo para a população em geral, né? Aí, tanto que ele continuou. Se ele responder negativamente, ou se disser simplesmente, não sei, gostaria que fosse assim, mas não tenho certeza,
o que muitas vezes equivale a uma negação benevolente ou educada, disfarçada sob uma forma menos chocante, para evitar ferir muito francamente o que ele chama de preconceitos respeitáveis. Seria tão inútil ir além quanto tentar demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admite a luz. Porque definitivamente as manifestações espíritas não são outra coisa a não ser os efeitos da propriedade da alma. Com um intelector assim, é necessário seguir uma ordem diferente de ideias, se não se quer perder o tempo. Admita a base, não a título de probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, a existência dos espíritos será uma decorrência natural. Então ele coloca esse assim, se você tentar conversar com o materialista, ou até o meu materialista ler isso e não aceitar, não adianta ir para frente na conversa. Por mais que você tente argumentar, aí ele fala, se assim é necessário seguir uma outra ordem de ideia. Admitida a base, não a título de probabilidade, mas como coisa averiguada e incontestável, a existência dos espíritos será uma decorrência natural. Ou seja, se a gente acredita naquelas três, a existência vai ser natural. Ô, Babu, olha que interessante, Cláudio. Olha que ressonância bem interessante. Eu não tinha lembrança, ou não sei, na verdade, se o Dostoiévski era ou não espiritualista, assim, com uma ideia além de ser um cristão ortodoxo. Mas nesse livrinho fantástico que o Babu achou aí, esse livro clássico que é Os Irmãos Karamazov, o interessante é que o Dostoiévski coloca num dos irmãos um diálogo interessante que vem muito colocar isso. Eles vão visitar um sacerdote, um monge ortodoxo, e ter uma discussão filosófica com ele, os irmãos. Eles falam o seguinte, padre, se não existe imortalidade da alma, não pode existir Deus. Porque se não tem imortalidade da alma, tudo é permitido. E se tudo é permitido, Deus é inútil. E o padre fala, não tem, mas como é que você me prova isso? Eu acho interessante que até essa base de pensamento, ela para um materialista é interessante, porque se ele não crê na vida após a morte, ele não pode crer em Deus, porque ele fala que se a imortalidade não for uma realidade, Deus não existe, então as virtudes são inúteis. Olha que interessante. Jorge, eu entendi. Eu achei bem assim. Eu entendi na história aí que o padre não acredita na existência da alma. Não, mas um dos irmãos questiona esse padre meio santo para saber se realmente Deus existe e se existe a imortalidade da alma. Entendeu? Porque o cara fala, olha, eu não acredito nisso porque o mundo é tão mau que é impossível acreditar que exista Deus e que exista a imortalidade, porque se existisse a imortalidade da alma, Deus era uma realidade e a virtude seria uma realidade do mundo. Olha que interessante. E é o que ele fala aqui. Se o cara diz que ele não acredita, nem vale a pena ficar conversando com um cara desse. Discutindo sobre vida em outro planeta, se a Terra é redonda, o cara não acredita, não adianta. O que você me diz, Claudinho? Mas é uma consequência lógica. Porque você só pode falar de coisas futuras para quem acredita que existe imortalidade, que existe alguma coisa depois da morte. Então, quem não acredita depois da morte que haja alguma coisa, ele não acredita em nada futuro, é só essa vida presente, acabou. Então, realmente, é inútil ficar conversando com uma pessoa assim. Vamos embora. Vai, Claudinho, você agora. Item 5, Claudinho. Item 5. Resta saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, permutar pensamentos com os encarnados. Mas, por que não? Que é o homem, senão um espírito revestido de corpo material? Qual o motivo por que um espírito livre não poderia comunicar-se com um espírito cativo, como o homem livre se comunica com o prisioneiro? Admitida a sobrevivência da alma, seria racional
negar-se a sobrevivência das suas afeições? Desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que há de alguém que nos amou durante a vida venha procurar-nos desejando comunicar-se conosco e se utilize dos meios que estão ao seu dispor? Quando viva na Terra, não agia ela sobre a matéria do seu corpo? Não era ela a alma que dirigia os movimentos corporais? Por que, pois, não poderia ela, após a morte, servir-se de outro corpo, de acordo com o espírito nele encarnado, para manifestar o seu pensamento, como um mudo se serve de uma pessoa que fala para fazer-se compreender? Aqui ele dá uma, vamos dizer assim, uma justificativa lógica de que a vida após a morte existe. Né? É um raciocínio lógico. Uhum. É um encadeamento dedutivo, né? Se existe a vida, por que não pode ser? Por que isso não é possível? Para a pessoa falar, não, aí sim. Mas aí também cai aqui de novo, né? Você só pode, para a pessoa ter esse encadeamento, se ela realmente crê que existe uma alma e que ela sobrevive à morte. Agora, o interessante, Cláudio, é que o católico e o protestante crê na alma e crê na sobrevivência. O que ela não crê é que isso é possível, uma comunicação. Então, mas isso é devido aí às disposições que estão na Bíblia. São dogmas de fé deles. A igreja baixou que quem só pode comunicar é os demônios, e para eles seguem assim, não pode se questionar isso. E é o que eu coloquei naquela mensagem que eu coloquei no grupo hoje, da natureza da revelação espírita, item 11, está na Gênesis. Cumpre-se na nossa época uma importante revelação, aquela que nos mostra a possibilidade de comunicar com os seres do mundo espirituais, ou seja, aquela lei que proibia ou que falava que era só o demônio, essas coisas, cai por terra. Porque aqui ele coloca assim, enquanto ele está encarnado, quando viva na Terra, não agia ela sobre a matéria do seu corpo? Ou seja, enquanto era encarnado, a alma agia sobre o corpo físico. Depois de livre do corpo físico, por que ele não pode agir também? Continuar agindo também? Só que aí é através de um outro corpo, que no caso seria o médium. Qual seria o problema? Porque os protestantes, eles admitem a existência da alma após a morte, outros não. Tem alguns que dizem que você fica dormindo até a espera do juízo final. Então, isso é disposição bíblica. A justificativa deles sempre é essa. Nós não podemos admitir aquilo que não está na Bíblia. Então, como eles consideram que a Bíblia é algo sagrado, que é a palavra de Deus, você não pode contrariar a palavra de Deus. Teoricamente, né? A palavra de Deus. Beleza, Claudinho. Então eu vou lá agora no item 6. Abstraiamos por instante dos fatos que, ao nosso ver, tornam-se incontestável a realidade dessa comunicação. Admitamos-la apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias, que tal coisa não pode dar-se, colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com o auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem, por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro,
que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. 2, que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. 3, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. 4, que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. 5, que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. 6, que não pode, por meio do arte. 7, que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Calma aí. Jorginho, só que Gassol tá falhando aí. A gente mal escutou o quinto, já pulou o que você falou da sexta, já foi direto para a sétima. É, que eu te falei que aqui está chovendo. Pode ser que a minha comunicação fique ruim, porque aqui está malhando. Então vamos voltar para o quinto. Melhorou agora ou não? Vai, agora vai. Que, podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. 6, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. 8, 7, que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. 8, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. 9, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes quais as com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorre se resume nessas palavras: não creio, logo isto é impossível. Dir-nos-ão, com certeza, que nos cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lidamos pelos fatos e pelo raciocínio a prova de que elas são reais. Mas se não admitem nenhuma nem outra, se chegam mesmo a negar o que vem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Tem aquele que não acredita em nada. Não vai acreditar nada mesmo que veja as coisas. Aí Kardec disse, só porque o seu jeito de pensar não quer dizer que está certo. O nosso ensino da ciência, que nós fizemos experimentos, desses experimentos tiramos as deduções necessárias, a gente fez um corpo aqui, doutrinário, que é plausível, porque não foi por um achismo, não, foi através de experimentos com a mediunidade, né? Então, ele fala assim, então, se o ser não pode comunicar, se o ser não morre, nos prove isso, então, seja pelas leis matemáticas, química, orgânica, que vocês quiserem da parte material, mas que isso seja impossível. Não simplesmente um argumento, não é, eu acho que não é possível e assim será. Ele prossegue aqui, né, a argumentação lógica para demonstrar que simplesmente dizer não acredito não é argumento. Né? É muito fácil dizer, não acredito, mas então argumente por que você não acredita. Não há argumentos. Aqui ele está argumentando de uma forma que está mostrando que é um absurdo acreditar que nada existe depois da morte ou que os espíritos não possam se comunicar. Então é uma argumentação lógica, que é incontestável. Vamos embora, vamos para o capítulo 2. O maravilhoso e o sobrenatural.
7. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fossem uma concepção isolada, produto de um sistema, poderia com certa razão ser considerado ilusão. Mas nos digam então, por que é encontrada tão clara entre todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Alguns críticos dizem que é porque o homem sempre amou o maravilhoso em todos os tempos. Então, o que é maravilhoso para vós? Maravilhoso é o sobrenatural. O que entendes por sobrenatural? O que é o contrário às leis da natureza é sobrenatural. Então deveis conhecer tão bem essas leis que julgais possível fixar um limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Examinai a doutrina espírita e vede se o seu encadeamento não tem todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias não puderam resolver até o momento. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que ele tem de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, de transmitir seu pensamento, resulta se podemos nos exprimir assim, de sua constituição fisiológica. Portanto, não há o fato nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Que um homem morto, e bem morto, reviva corporalmente, que seus membros dispersos se reúnem para formar novamente o corpo, isso sim seria o maravilhoso, o sobrenatural, o fantástico. Isso seria contrário à lei de Deus. Seria contrário à lei que Deus somente pode realizar com um milagre, mas não há nada de sobrenatural. Aqui vai continuar o que nós estávamos falando, né? Porque o espiritismo não é uma base, uma crença isolada de opinião, é uma ciência de observação, né? Que foi fundada, o seu escopo foi todo fundado nessas observações, decorrente desses ensinamentos, né? E aqui ele faz todos esses julgamentos. Você conhece então todas as leis da natureza, então você acha que não tem mais nada que possa ser revelado aos homens, que nós já chegamos aos nossos ápices de conhecimento. E aqui ele vai falar, que ele coloca que o pensamento é um atributo do espírito, que ele pode agir na matéria, de impressionar nosso sentido e, por conseguinte, transmitir seus pensamentos. Então ele vai falando que o espírito não é nada fora da matéria, tipo assim, nada sobrenatural, é algo decorrente de uma lei natural. E essas comunicações fazem parte dessa lei. E também, Babu, o que ele coloca aqui é que ele fala que a ideia da ressurreição da carne, aí sim seria um milagre fora da... Porque o que eu tenho que postar em Deus falam que existe a ressurreição da carne, não na carne, né? Então aí seria realmente um milagre, seria uma derrogação da lei divina. Buscar os elementos dos espaços há milhões de anos para juntar no mesmo corpo e se formar. Ele começa colocando aqui sobre as leis da natureza, ou seja, questionando se de fato a gente conhece todas as leis da natureza, né? E depois ele coloca, né, que nunca ninguém viu alguém que já morreu ressurgir. Então, isso é algo que já é estudado pela química, pela biologia, que isso é impossível. Então, um esqueleto que está ali enterrado, ele não vai, a carne não vai voltar e ele vai ressurgir. Isso nunca aconteceu. Em toda a história da humanidade, isso nunca aconteceu. Nunca ninguém viu alguém ressurgir. Então, isso é provado pelas leis da física, da biologia, da química, que isso não pode acontecer. Então, se isso acontecesse, aí de fato seria algo sobrenatural. Ou seja, fora das leis da natureza.
Então, se o próprio Santo Agostinho já disse que, na verdade, nós somos ignorantes sobre as leis da natureza, não é que existe algo sobrenatural, nós é que ignoramos as leis da natureza. E tem uma frase também do Padre Antônio Vieira, que é do século XVI, que ele fala, olha, se você quer saber o que é a alma, olhe para um corpo, olhe para um cadáver de alguém que morreu. Você saberá qual que é a diferença da alma. Então, alguém que é vivo, ele é vivo porque a alma, o espírito dele está ali agindo. Uma vez que o espírito saiu, você vira uma matéria inerte. Agora, o que eu achei interessante, o que ele coloca aqui, assim, existe uma passagem, se eu não me engano, do profeta Isaías, que ele relata que ele estava passando num campo e ele viu vários ossos, vários esqueletos, e ele viu os esqueletos se recompondo e virando homens. Mas o que os evangélicos, inclusive, falam a respeito da ressurreição é baseado nesse trecho do livro de Isaías, que ele relata ter visto vários esqueletos se recomporem e virarem homens novamente. Então, o que acontece? Para nós, isso é alegórico. Ele teve uma visão que quer passar uma mensagem. Não é algo literal. Mas eles entendem que é literal. Então, pode ser até que ele tenha tido que é uma visão de vidência, né? Ele pode ter visto realmente isso acontecer, porque ele viu espíritos tentando remontar-se, e como ele não soube identificar que aquilo era um perispírito, era uma materialização, ele viu realmente pessoas tentando movimentar e virando um homem realmente. E aí, na literalidade da época, não falou que era uma materialização, uma visão espiritual, né? Pode ser isso também. Não sei qual que é a interpretação que ele teve. Ele relata ter visto isso, mas para nós que somos conhecedores, sabemos que isso é impossível de acontecer, foi uma visão que ele teve que quis passar uma mensagem, uma coisa alegórica, não é literal. Isso não aconteceu. A visão que ele teve foi para passar alguma mensagem, né? Talvez a mensagem que tenha sido o interesse passar para ele é que um dia todos nós vamos reencarnar. Então é uma mensagem alusiva à reencarnação. Mas eles entendem que é ressurreição no próprio corpo. É mais uma daquelas coisas, daquelas passagens que são muito simbólicas, muito, vamos dizer assim, difíceis de explicar, mas que levam ao pé da letra, levam de uma forma literal. Vamos lá? Item 8. Item 8. Babu tá congelado? Babu? Acho que tá congelado. Babu congelou mesmo. Passou um vento do Himalaia ali e congelou ele. Tô de volta. Aleluia, hein? É que você tem que tirar o carregador da tomada. Babu, ainda bem que tem, cara. Ao vivo é isso mesmo. É como diz na televisão. É ao vivo, cara. Ao vivo tem mesmo. Vamos embora. Estamos no 2, no 8, quer dizer, desculpa. Então vamos lá, número 8. Não obstante, dirão, admitis que um espírito pode elevar uma mesa e sustentá-la no espaço sem um ponto de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade?
Sim, da lei conhecida, mas a natureza já vos disse a última palavra? Antes das experiências com a força ascensional de certos gases, quem diria que uma pesada máquina, carregando muitos homens, poderia vencer a força da atração? Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que se propusesse a transmitir a um século uma mensagem a 500 léguas de distância e obter a resposta em alguns minutos, passaria por louco. Se o fizesse, acreditariam que tinha o diabo às suas ordens, pois então só o diabo era capaz de andar tão ligeiro. Por que, pois, um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Isto, notemos de passagem, é apenas uma comparação, feita unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Não se trata de identificar uma coisa a outra. Ora, foi precisamente quando os sábios, ao observarem essas espécies de fenômenos, quiseram proceder por identificação, que acabaram se enganando a respeito. De resto, o fato existe e todas as negações não poderiam destruí-lo, porque negar não é provar. Para nós, não há nada de sobrenatural, e é tudo quanto podemos dizer por agora. Isso também bate, digamos assim, como uma norma doutrinária. Para o espírita, você simplesmente não pode explicar no momento a lei, mas que nós cremos que não existe como realidade nada sobrenatural, aí sim. Ou seja, mas isso eu não sei te dizer agora, por enquanto eu não tenho informações. Mas para os espíritas não tem nada de sobrenatural. É simplesmente o desconhecimento como funciona. É somente isso. Ele dá os exemplos aqui, né? Muita coisa que se achava impossível de acontecer, hoje acontece. Hoje você consegue, numa chamada de vídeo, falar com uma pessoa do outro lado do mundo, no mesmo instante. Quem é que podia imaginar isso? Até na época de Kardec, quem é que podia imaginar isso? Então, é o desconhecimento das leis da natureza, não é que não possa acontecer. É que a gente não conhece. É isso mesmo. Agora, o bom é isso, né? É que nesse item 8 aqui, a gente aprende alguma coisa assim como consenso doutrinário. O que você pode não conhecer é como como o fenômeno se realiza. Mas para o espírita não existe nada fora do natural. É simplesmente um desconhecimento do momento de como se realiza o fenômeno ou quais são as leis que estão agindo ali. Mas que exista alguma coisa fora do natural, isso não é realidade. É o desconhecimento. À medida que a ciência vai avançando, vai descobrindo novas leis, vamos dizer assim, né? Que eram desconhecidas. O que, na verdade, está introduzindo aqui, começando aí a cercar o terreno, é para justamente dizer, vocês que contestam a existência dos espíritos, da comunicação dos espíritos, veja que tem muita coisa que antigamente não se acreditava que poderia existir, hoje existe. Então, a comunicação entre o mundo espiritual e o nosso mundo encarnado, ele é apenas mal compreendido. E o mais interessante, Cláudio, é que quando as coisas começam a se tornar natural, até as pessoas que, digamos assim, não compreendem como funciona, acham que sabem que isso é comum. Torna-se tão comum que ninguém mais pensa naquilo como se fosse algo incomum. Quando começaram a fazer
as grandes estradas ferroviárias com a máquina a vapor, né, a locomotiva, foi uma impressão. Até quem não entende como é que funciona, como é que aquela máquina consegue fazer aquela água virar vapor e impulsionar aquele monte de coisa, usava como se fosse comum, entendeu? É isso que muitas vezes o Raul critica. A gente passa a ser tão comum que as pessoas pensam que sabem aquilo que está acontecendo e falam como se soubesse como funciona. Mas, na verdade, torna-se tão comum que você não pensa mais nem no maravilhoso que é e não procura compreender como funciona a coisa e passa a usar. E aí você acha que entende, né? É o que ele fala muitas vezes assim sobre, por exemplo, você quando fala de streaming, né? Hoje é tão comum o pessoal falar isso que até quem não entende nada fala normalmente e pensa que está sabendo o que está dizendo. Quer dizer, torna-se tão comum, mas você não entende o fenômeno. E isso você também, o que o Jorge está falando, isso se aplica ao espiritismo corretamente, porque o que o Kardec fala? Kardec fala assim, olha, a gente conheceu todas as leis na natureza? Ainda não. As leis espíritas que regulam o espiritismo foram conhecidas. Então, agora tratar alguma coisa sobrenatural dentro do espiritismo e falar que o espiritismo aceita essas ideias, porque é que nem o Jorge falou, falta os estudos, ou uma coisa fica tão parável assim, no momento assim, é tão discutido que as pessoas acham muito natural, mas não estudam, que é o caso do espiritismo, não é porque existem umas leis que foram pré-estabelecidas pelo espiritismo, que o espiritismo trouxe à luz, que tudo vai ser aceitado a pé e a torto, falando que o espiritismo dá embasamento, que nem gestação no mundo espiritual. É besteira, então não pode se confundir também e falar assim, mas o espiritismo aceita-se tudo. Não, ele tem uma base doutrinária e fora disso, algumas coisas não podem ser aceitas, senão viram aberrações e coisas sobrenaturais. Mas aí também, Babu, digamos assim, ao invés de discutir se isso é possível, se não é possível, temos que colocar o seguinte, por enquanto isso ainda tem que ser mais estudado. Quer dizer, não vamos perder muito tempo de ficar pensando nisso. Ô Jorge, mas isso não tem como. Tem certas coisas que não tem como, não tem que ser... isso tem que ser colocado de lado. Tem coisas que já está pré-estabelecido na base da doutrina espírita que não tem como ser discutido. Sim, claro. Naquele item 26, né, do retorno da vida corporal no Livro dos Espíritos, quando lê que, às vezes, na agonia, o espírito se afasta, né? Então, vamos falar assim, tudo bem, então se afastou, ainda tem um pouco de vida orgânica. Mas as pessoas não leem que quem se afasta, quem está desdobrado é o espírito, não o perispírito. Então, nós passamos a acreditar que perispírito e o espírito é uma coisa só. Ou seja, você passa a ter uma compreensão literal, mas como você não compreende, isso passa a ser uma realidade. E aí, quando você quebra um paradigma, olha, mas não é assim que está escrito, tem que pensar um pouco mais. Ou seja, aqui é a mesma coisa que eu acho. Por exemplo, um espírita achar que existe alguma coisa sobrenatural, ele não é espírita. Ô, Jorge, eu fiquei em dúvida. Você está falando no desencarne, o espírito vai, o perispírito fica aí num tempo? Não. Naquele item 28, na pergunta, se não me engano, assim, no momento da agonia, muitas vezes o espírito é afastado para que ele não sofra as agonias do corpo. A gente sabe que a morte só acontece quando cessa a vida corporal e o perispírito, pelos laços, é todo solto. Mas eles acreditam, na hora de você ler, que perispírito e espírito é uma coisa só, e não é. O espírito é uma coisa, perispírito é outra. Busca essa questão 26, que ela está confusa, porque aí ela vai de encontro...
até com a lei da destruição... o retorno da vida, a vida corporal, à vida espiritual. É praticamente o penúltimo item. Porque aí você que eu acho que é 126. Porque aí bate de encontro com a lei da destruição, que a lei da destruição fala assim, ó, se o corpo morreu mutilado, se morreu com tiro, se morreu de morte natural, o espírito não sente nada. Tipo assim, quem é o único que experimenta a dor é o corpo físico, o espírito nada sente. Então, para ele, não importa se a morte veio de um tipo ou de outro. Então, e precisa verificar essa resposta, porque senão bate de frente com essa questão do Kardec. Não pode ter... No item retorno da vida corporal à vida espiritual. Mas, Babu, a questão aqui não é tanto essa questão. A questão básica aqui que ele fala no Livro dos Médiuns é essa. Mesmo que você não compreenda, mas você tem que compreender uma coisa. Para a doutrina dos espíritos, nada existe de sobrenatural. Isso é importante. O que você pode não fazer no momento é discutir uma coisa que você não compreende. Ah, não, mas isso aqui não é possível. Não. Você entende como funciona? Não. Então, vamos deixar de lado até que a gente tenha a base para poder dizer, negar ou aceitar. Ô, Jorge, sim, mas aquilo que a doutrina já estabelece como sua parte, sua coluna, seu alicerce, não dá para ter essa ideia, não, deixa aí, porque não se sabe ainda. Porque, como eu falei, tem coisas que a doutrina ela já derroga como falso. Desde quando eu falei assim, concepção, gestação no mundo espiritual, corpo fluídico de Jesus. Tem algumas coisas que o espiritismo já rejeita e nem discute-se. Então, não, mas vem cá, esse tipo de interpretação já é lógico, mas tem coisas que as pessoas discutem, mas isso, porque no livro tal se falou. Não, e isso você não discute enquanto não estiver estudado pela ciência espírita. Ou seja, quando tiver várias informações de vários grupos espíritas, de pessoas que não se conhecem, aí você pode ter uma base. Agora, ficar discutindo uma coisa, não, isso é possível, isso não é possível. Pô, é a mesma coisa que ter um espírita que não aceita ou não acredita que exista vida em outro planeta. Vai dizer, pô, mas não é possível isso acontecer. Não, ainda não está aprovado pela ciência. Então, você está esperando a comprovação, mas para a doutrina espírita já é uma realidade. Você não aceitar que o espírito possa viver em todos os lugares, você também não tem uma visão disso. Olha, eu vou ter uma questão aqui que eu acho que é algo que o Jorge se referiu, mas não tem nada a ver com o que você está falando, Jorge. Porque até isso aí que você está falando agora, o espírita que vai falar que não existe vida em outros planetas, já não tem nem que ser discutido isso, porque ele já não entendeu nada da doutrina espírita. Então, sim, mas ele pode alegar o seguinte, isso não está aprovado pela ciência, mas tem coisas que você não precisa provar pela ciência de maneira... Mas aí não entra nesse mérito, porque o que a gente conhece de ciência de planetas aqui é só o nosso quintal. O universo não tem como se colocar esse argumento. É a mesma coisa que Kardec está falando para o materialista. Me prove por A mais B, mas não com argumento churros. A ciência não descobriu ainda vida em outro planeta. Negócio, o que é o universo e o que representa o nosso sistema é como se a gente procurasse vida no quintal aqui só. A gente está num cômodo da casa só. Sim, mas isso, Babu, é um pensamento dedutivo que as pessoas não têm. Se aquilo não lhe é palatável, não é, digamos, constitutivo daquilo que ela pensa que ela sabe, para ela não existe. E aí ela vai colocar. Por isso que alguns detalhes de alguns romances que venham para ela, lhe fazem tão assim ser mais entendível que ela passa a tomar como realidade e ela passa a não estudar. Aí ela defende algo que ela não compreende como funciona, como se realidade fosse. Fica tão comum, mas nos livros da Zíbia,
todos eles falam que, digamos assim, o espírito se apaixona e pode voltar, entendeu? Aí a pessoa passa a acreditar que o romance é uma realidade espiritual, e não é. Sim, porque desconhece propriamente o Kardec. O espírito, se conhecesse, já rejeitava um monte de coisas. Assim, ó, isso aqui está errado, ou isso aqui tem que ser reinterpretado dessa maneira, segundo as obras básicas. Mas, vaga, senador, você está querendo falar aí? Você achou o negócio aí? Então, essa questão de achar que o restante do universo também não tem vida, porque aqui a gente não encontrou, é um raciocínio indutivo, ou seja, partir do geral para do particular para o geral, ou seja, generalizar. Então, porque em Marte não encontrou uma vida humana igual a nossa, porque na Lua não encontrou uma vida humana igual a nossa, porque o resto do universo, então, não tem nenhuma vida humana, e isso é o método indutivo. Né? Então, isso, se eu não me engano, é o Francis Bacon que criou esse método indutivo. Se eu não me engano. Para facilitar o raciocínio, porque as pessoas não raciocinavam, ô Cláudio. Então você tem que ter o dedutivo e indutivo para chegar a um consenso. Então, aí generalizou dessa forma. Agora, o que é que você tinha falado mesmo a respeito do corpo aí, que você falou do Livro dos Espíritos? Como é a penúltima pergunta do item retorno da vida corporal à vida espiritual, em relação à agonia. Quero que você repita o que você falou aí. Que ele fala o seguinte, que em momentos muito severos, alguns espíritos são afastados para não sentir a agonia do corpo, só restando no corpo a vida orgânica. Então, dá-se a impressão que, se afastando o espírito, você afasta também o perispírito. Então, se criou um tipo de compreensão equivocada, que o perispírito e o espírito é uma coisa só, e não é. O perispírito é preso, ele molda o trabalho corporal, mas o espírito não está preso ao perispírito. Esse sim é afastado, desdobrado. Que o espírito se afasta do corpo e o perispírito permanece no corpo, é isso? Preso porque é ele quem transmite a vida orgânica para o corpo material. Então, porque enquanto ele estiver preso pelo laço fluídico, ainda existe vida orgânica. Então, sem ler o Livro dos Espíritos, eu já vou dizer para você que não é isso que eu entendo, porque o perispírito ele é uma emanação do espírito, então o perispírito acompanha o espírito para onde ele vai. Isso. Sim, mas o espírito não está preso ao corpo. O perispírito é um elemento material. Aí tudo bem. Aí eu concordo com você. O espírito não está preso no corpo. Ele pode, de repente, romper o cordão lá e se desligar. O que você colocou é que o perispírito permanece no corpo físico enquanto o espírito vai embora. Isso não existe, Jorge. E quem não, mas é o que está escrito aí, porque o espírito se afasta para não sentir as agonias do corpo, devido ao comerecimento. Se você ler a pergunta é essa. Aí a pessoa entende que a vida orgânica quem dá é o espírito, mas não é. Ô Jorge, aí isso não tem como, por isso que a gente está falando. Primeiro, você colocou outro ponto aí, falou que o perispírito dá vida para o corpo, ele dá movimento. Quem dá vida é o fluido vital. E essa coisa de afastar o espírito para não sentir a agonia do corpo, eu já falei, bate de encontro, contra duas coisas, a destruição do corpo, a destruição do Kardec, seu espírito não sente nenhuma dor. E segundo, quando a gente morre, o espírito sofre um tipo, ele fica, como que fala mesmo? Ele fica perturbado. Ele entra numa certa perturbação. Se acontecesse isso que você está falando, não teria perturbação no espírito. O espírito, todas as mortes, todo desencarne praticamente, ele experimenta um tipo de perturbação. Alguns são bem mais rápidos, que o espírito nem sente, aí fala assim, ó, eu dei uma piscada de olho, já são
figuras, tá? Não levar o pé da letra. E eu acordei, já tá tudo bem. Se acontecesse isso que você tá falando do espírito sair para não vai ter perturbação. O espírito vai estar consciente o tempo todo. Então já é outra coisa que é contra o que o espiritismo coloca. Mas é que, ô, Claudinho, você está aí com essa resposta, leia ela literalmente para o Babu dar uma olhada. Então, a pergunta é a seguinte, a pergunta 156. 156. A separação definitiva da alma do corpo pode ocorrer antes da completa cessação da vida orgânica? Vida orgânica é fluido vital. Na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais resta nele do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, ainda há nele um sopro de vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração faz mover. Existe enquanto o coração faz circular o sangue em suas veias e não tem necessidade da alma para isso. Aqui não fala nada de perispírito, Jorge. O que ele coloca? Não, mas aí é que está. Porque o seguinte, o fluido vital anima, mas enquanto quem expulsa, aí é que está, quem expulsa a alma, a separação, é quando o corpo cessa de se movimentar. É ele que expulsa o espírito. Aqui está falando o seguinte. A separação definitiva da alma do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica, algumas vezes na agonia, para que essa informação para ele não funcione. Ô Jorge, calma, você está fazendo tudo errado. O que ele está falando, que ele está colocando? O que resta, às vezes, no corpo é só vida orgânica, é só fluido vital. O espírito já se deu, já raspou o caneco dali já, não por merecimento. Ele já teve o estado de perturbação dele, ele já rompeu o laço com o corpo físico, resta um pouco do fluido vital, que é o que a gente vê até naquelas mortes cerebrais. Você não tem mais nada, você só tem o fluido vital mantendo um corpo ali. Aí, isso que ele fala, assim, a perturbação para o espírito já aconteceu, ele já saiu do corpo, o que tem ali só é um pouco do fluido vital, que vai se dissipar com o tempo. Não que do jeito que você passou aí, que é retirado o espírito para não sofrer, não tem nada disso. Não, mas é que tá, Babu. Enquanto existe a vida orgânica, os laços que prendem o perispírito ao corpo ainda se mantêm. Não, só se já foi, não. A morte definitiva. Não. Quando só essa compreensão, se a gente não estudar bem, faz essa confusão. Ô Jorge, calma. Ô Jorge, não tem. Diga lá. O que você está colocando de que não cessou o fluido todo, o perispírito está ligado ao corpo, está errado. Pode ter só vida orgânica no corpo e o espírito não está mais ali. Quando a gente fala que o espírito não está mais ali, é espírito mais perispírito. Não tem como o perispírito ficar no corpo físico e o espírito ir embora, Jorge. Pode ter ali, só restou no corpo a vida orgânica, que é o fluido vital, mas o espírito não está mais ligado a esse corpo. O espírito não espera acabar, vamos colocar assim, cessar todo o fluido vital para poder se liberar do corpo. O que a questão traz o que a questão está trazendo isso aí, quando resta um pouco de fluido vital, mas o espírito já se mandou faz tempo do corpo, não tem mais nada de espírito no corpo ali. Bem, olha, gente, eu entendi assim, por isso que eu te falei, em relação ao que está escrito aqui, das pessoas pegarem uma compreensão que não entendem. Porque, releiam o adendo nesse item da 154, que é um adendo de Kardec, que nessa pergunta ele dá uma outra explicação que, para mim, é missiológica. Enquanto existir esse tipo de coisa, e aí você compreende diferente, é o que está escrito aqui. Você não pode assumir uma discussão se você não entende todo o contexto. Ou seja, se para você ainda a lei não é
compreensível na sua tonalidade, você tem que pegar somente a base dela, ou seja, a morte existe quando o espírito se afasta do corpo, e aí é definitivo. Não, mas essa é a base. Agora, as nuances é complicado. Não tem nuance, Jorge. O corpo pode existir só com vida orgânica e não tem mais nada do espírito se prendendo aqui. E isso é tanto para aqueles do caso de nascer um bebê sem espírito. O que se formou aquele corpo ali e que mantém aquele corpo é só o fluido vital. Então não tem essa, só tem, enquanto tem fluido vital, tem o espírito preso. Não, isso está totalmente errado. Porque pode ter o corpo, um pouco do fluido vital, e o espírito já se mandou faz tempo dali já. Faz tempo assim. Dá um certo. Não precisa acabar a vida orgânica para falar que o espírito não está mais ali. O adendo da pergunta 154 que você está colocando também não faz referência a esse tipo de colocação. É até Não, aqui, ó. Trecho curtinho aí. Depois a gente fala sobre isso aqui. Mas o importante é esse conceito. É criar uma definição e achar que nós entendemos todas as nuances que podem ter na lei, como essa, que é, por exemplo, então, para nós nada é sobrenatural. Mas aconteceu um milagre, que a criança foi lá em Aparecida, rezou e melhorou de uma doença incurável. Se nós não temos todo o conhecimento de como a lei funciona, de merecimento espiritual, de transformação vibratória, do pensamento agindo, é melhor não discutir, porque se você não souber como funciona a lei, você vai mais dizer assim, não, isso não é uma lei, isso é sobrenatural, não existe isso. Agora, como é que funciona? Eu ainda não sei como funciona tudo, mas que realmente não é sobrenatural e não é milagre, não é. Então, a gente pode não conhecer todos os aspectos das leis naturais. Tudo bem, isso é óbvio, a gente não conhece. Agora, naquilo que a gente já conhece, a gente não pode começar a entrar em contradição. Isso que eu estou falando. A gente não pode colocar coisas que a gente já fez um consenso e já percebeu que não pode uma coisa contrariar a outra. É isso que eu falo da coluna espírita. É isso que a gente tem que entender como espírita. A gente não pode. As pessoas que não conhecem nada de espiritismo vão assistir um vídeo como esse, a pessoa vai ficar, vamos dizer assim, boiando, porque ela não entende nada. Tudo que a gente falar para a pessoa, ela vai entender como é uma verdade, porque ela não conhece. Quem leu, já estudou as obras básicas, não pode entrar em contradição, porque aí não entendeu o que leu, não entendeu o que estudou. Isso. Ou tentar enxertar alguma coisa na base da doutrina só porque ele acredita que é desse jeito, ou porque ele leu num romance, porque é mesmo que você está desnaturando, está rompendo com a doutrina espírita. A doutrina espírita tem os seus alicerces, que nem o Claudinho falou, só que não pode entrar em contradição as coisas. Mas você pegar uma lei da física e querer mudar toda a física, você começa a mexer no pilar dela. Sim, mas é por isso que o Kardec vai, não no indutivo, mas ele vai no pensamento dedutivo. Tanto é que no item aqui no capítulo 1, ele começa, se você pensa que o ser pensante que existe em nós, nisso você acredita? Acredito. Então, ele não mais pensa diante da morte, não, eu acho que ele pensa depois da morte. Então, tudo bem. Então, se ele pensa depois da morte, você acha que não é possível ele querer se comunicar com as pessoas que ele ama? Mas eu acho que não. Não, mas espera aí, se ele pensa, por que não pode, entendeu? Então, aí é diferente. Não, aí a gente já está misturando mais as coisas ainda, que tá ficando terrível para quem vai assistir esse vídeo aí, mano. Porque a gente começou de falar de contradições da doutrina espírita, você está entrando com um negócio que é Kardec está colocando os pontos básicos para a gente discutir alguma coisa, já está fazendo uma salada maior ainda. Calma aí, vamos parar por aí. Beleza.
Mas o que eu entendi daqui é o seguinte, o ponto básico aqui é, você tem que aceitar que para nós do espírito não existe nada sobrenatural. Você pode não entender como funciona, mas se você falar, não, isso para mim ainda é estranho, você está indo, como você falou, nessa contradição de base. Não. Calma aí, Jorge. Você tem as bases da doutrina espírita. Você não pode romper essa base, porque aí você entra em contradição de uma lei com a outra lei. Então, há coisas que a gente pode já negar. Quando vem essas ideias, reencarnação no mundo espiritual, nem se discute isso, porque choca-se com o princípio da doutrina. Sim, porque reencarnação é uma coisa material, não é uma coisa... Assim, quando você conhece o escopo da doutrina espírita, as bases, isso não vai se mudar com o tempo. Não, vai vir uma outra lei que pode vir modificar isso que a gente não... Não, a base da doutrina espírita já está sentada. Não vai vir uma nova lei que vai contradizer isso aqui, porque aí são leis divinas. Então, Deus está contradizendo uma coisa que ele está fazendo. Então, as bases do espiritismo já estão implementadas. Não vai vir uma nova lei que vai fazer uma modificação nessa coisa. Não. Então, o que a doutrina espírita traz já está bem assentado. Se o próprio livro dos espíritos já está dizendo que um espírito não gera outro espírito, acabou, é o princípio. Então, você não pode chegar depois numa obra, dizer que uma mulher, uma espírita lá engravidou, nasceu um espiritinho lá. Isso não existe, isso é um absurdo, isso é uma coisa completamente, uma aberração total. Então, porque isso a gente pode dizer que está errado, a gente pode negar, porque isso contraria o princípio da doutrina espírita. Não é, não, vamos estudar mais isso. Não tem que estudar, está contrariamente ao princípio da doutrina. Então, não é estudar, é descartar, está errado. Sim, porque o que o Bangu ele colocou, eu acho que está, digamos assim, mais assentado. Ou seja, se no futuro essa base, você vai compreendê-la mais e ver mais a sua nuance. Mas no futuro, quando vierem novos conhecimentos, não vai derrogar a base doutrinária. O que você vai fazer é entender mais como ela funciona. Ver ver o maior ângulo, aí sim. Desde que esses novos conhecimentos não venham entrar em contradição com o que a gente já tem hoje. Ou seja, com a base doutrinária, porque aí você está dizendo que a base está equivocada, não é? A base doutrinária espírita, ela é uma base firme. O que você vai chegar a conhecer com conhecimentos melhores e com melhores equipamentos é a ampliação dessa lei e mostrar tudo como nela funciona, entendeu? É isso que eu estou te dizendo. Hoje você pode falar... explicar aquilo que ainda não foi possível explicar de acordo com o nosso avanço tecnológico. Sim, aí sim, beleza. Nem tudo foi possível explicar. Então, no futuro, isso que ainda não foi possível explicar será explicado. Mas é uma coisa, vamos dizer assim, não pode entrar em choque com aquilo que a gente já tem hoje. Então, dizer que o espírito de uma mulher lá no plano espiritual engravidou, isso entra em choque com o que a gente já tem hoje. Então, é descartar, é jogar no lixo, porque isso aí não é conhecimento. É mesmo que alguém falar que existe vida em Marte, há rios lá. A doutrina espírita já refutou essa ideia na época de Kardec. E a ciência, hoje em dia, já refutou, já falou assim, não existe uma vida conforme a nossa em Marte. Chega por hoje? Podemos ir mais um item, o número 9, o último. Podemos ir? Podemos ir. Vamos lá. Nessa perdição, sou eu ou é o Claudinho? É o Jorge. É o Jorge? Sou eu. Vamos lá. Item 9, gente. Se o fato ficar comprovado, dirão, aceitá-lo-emos. Aceitaríamos mesmo a causa a que atribuís, a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural.
far-se-ia, melhor dizendo, mister aqui uma demonstração completa que, no entanto, estaria deslocada e, ao demais, constituiria uma repetição, visto que resulta de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo-a em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda nesse princípio. Todo inteligente há de ter uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado prova de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia, e de que, não sendo essa inteligência a dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de lhe ser exterior, pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível, que ao seu estado normal expôs o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação porque, ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Aí está a chave de todo esse fenômeno, tido erradamente por sobrenatural. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Digne-se de apresentá-la aos que pensam em poder dar esses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos. E então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Aqui também, gente, o que eu vejo aqui é que Kardec fala o seguinte: nós temos que ter uma forma de ver as coisas sem preconceito, não aceitando tudo, mas ao mesmo tempo não sendo radical de dizer que aquilo não existe, porque nós não sabemos tudo o que existe e não sabemos tudo o que não existe. Ou seja, há que se ter uma visão, digamos assim, mais tranquila em relação ao mundo que nos cerca, ter uma visão espírita da vida. Mas é que a gente volta a falar, Jorge, não se pode aceitar tudo só com essa condição. A gente não... O que a gente já descobriu já dá para refutar um monte de coisa. O que a doutrina espírita já deixou para a gente, dá para refutar um monte de coisa. O problema é que no meio espírita não se faz isso. Não se conhece doutrina espírita por Kardec, se conhece por romance. Romance vem de tudo e é tudo aceitável ali. Então, se sim, aí sim, Babu. Você já começa a refutar um monte de coisa já. Porque aí você pode botar que a base doutrinária não corresponde a isso. Isso está indo de encontro a uma base que está mais feita pela ciência espírita. E é por isso que ele fala de observação e observação. O Kardec aqui, ele não coloca a palavra ciência, mas a observação e observação é criar um sistema de ciência para averiguação se aquilo realmente é passível, não é imaginação e é comprovável. Sim, por isso que a doutrina espírita é uma ciência nesse sentido, porque foi através das observações de Kardec que foi deduzindo através dessas experiências, através dos contatos com os médicos, que concebeu, logicamente, através dos meios racionais, a lógica da doutrina espírita, os alicerces da doutrina espírita.
Fale, senador. Aqui o que ele coloca, assim, não pode existir um efeito inteligente se não existir uma causa inteligente. Então, a gente partindo do pressuposto que uma mesa, uma cadeira não pensa, ela não pode dar uma resposta inteligente por ela. É algo, uma inteligência que está ali dando essas respostas. E aí ele coloca assim, que a ação sobre a matéria resulta da natureza do seu envoltório, que ele não é um envoltório mais grosseiro como o nosso, mas é uma inteligência que provavelmente, por tudo que já foi observado, como ele coloca aqui, que é o resultado de observação, não é chute, eu acho que é isso. Então, a doutrina não é de achismo, é de observação. Então, Sim. Análise racional através de observação. Então, a conclusão lógica foi que, se existe respostas racionais a perguntas feitas a uma mesa, e essa mesa dá a resposta, a partir do momento que essa mesa não pensa, então é uma inteligência que está manipulando essa mesa. E aí ele finaliza. Os que pensarem que podem encontrar para esses efeitos inteligentes uma solução mais racional, podendo sobretudo explicar a razão de todos os fatos, queiram fazê-lo. Ou seja, se você tem uma explicação mais racional que a minha, apresente. Perfeito. Como dizia o general ateniense durante as guerras pérsicas, né, o Xenofonte, ele apresentou um plano de batalha e falou, olha, quem tiver uma ideia melhor que apresente. Então é isso. Desgrava. Tchauzinho.